esta celebração tem uma ênfase grande na docência. Eu queria chamar aqui a professora Ana Cláudia Machado, que está nos visitando, trará uma reflexão hoje à noite especial para nós. Professora Olga Santana está promovendo esse momento e nós, enquanto igreja, estamos juntos, de homenagem, de reconhecimento ao professorado da nossa igreja, ao ensino da nossa igreja. E nós temos aqui alguém que está muito capacitado e habilitado para fazê-lo. A professora Ana Cláudia é psicopedagoga, é pedagoga, mestre em teologia, mestre em educação, diretora do Colégio Paulista, não é isso? Também professora e orientadora lá na Faculdade Teológica Batista Equatorial. Tivemos o privilégio de servir juntos. Ainda ela já está há vários anos, a irmã já está há vários anos lá no Equatorial, 8 anos, naquela casa de ensino. Então estamos muito felizes com a sua vinda aqui e pedimos a Deus que use os seus lábios para trazer uma palavra a todos nós, não apenas aos professores. Pai querido, que as palavras dos lábios da tua filha e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. Povo apoiando diz: amém. Queridos, graça e paz. Eu gostaria de deixar também uma marca minha para, sobretudo, os colegas, né? Um abraço pedagógico. Então, quem conhece já sabe que é um abraço de coração com coração, não é um abraço qualquer. Então, um privilégio muito grande. Obrigada à querida Olga, uma educadora religiosa maravilhosa, que eu admiro muito, e ao pastor Heiker, Dr. Heiker, que durante muito tempo foi o nosso diretor, de quem particularmente sinto saudades. Então, nós iremos iniciar esse momento com um vídeo. Nesse vídeo, os professores que estão aqui presentes, eu gostaria de saber quantos professores estão aqui. Por favor, levante a mão. Olha, tem bastante, que bom. Muitos professores e professoras bonitas aqui, né? Para a glória de Deus. Então, nós iniciaremos nesse momento com um vídeo. E nesse vídeo, nós, professores e professoras, seremos, com certeza, homenageados. Convidamos crianças e jovens de diferentes idades e classes sociais para responderem à famosa pergunta: o que você quer ser quando crescer? Sejam bem-vindos, vamos sentar. O que vocês acham importante para ser advogado? Tem que saber defender bem os direitos. Acho que é a vontade de ajudar as pessoas, de salvar, de acolher, Gostar, ter cuidado com os animais. Ele traz energia muito boa, tipo o teatro, o cinema. Quantos anos você estudou para ser veterinário? Na verdade, você nunca para de estudar, viu? Então, vocês acham que escola que você para de estudar, você nunca para de estudar. Mas daí na faculdade são 5 anos. O jovem brasileiro sonha em ser tudo, menos professor. Somente 2,4% da juventude do país quer atuar nessa profissão. Justamente a profissão que forma todas as outras. Teve alguém importante para você se tornar veterinário? Teve uma professora minha. Nossa, era... Que eu tive uma professora que foi muito especial. Uma grande professora, que foi uma pessoa que me incentivou muito. Ela me inspirou a olhar para o outro, a ser uma pessoa consciente, responsável. Ela cuidava muito da gente. Parecia uma galinha, assim, os pintinhos. Ela acreditava no potencial de cada um. Ela nunca dizia, não vai fazer.
Ela dizia assim, deixa eu escutar. Ou seja, ela acolhia a gente. Ela tinha o cabelo meio vermelho, assim, meio enroladinho. Uma mulher magra, que tinha mais ou menos a minha altura. Ela era muito sorridente, era uma pessoa com muita energia, sabe? Eu tenho dislexia. E eu sempre tive muita dificuldade de fazer prova. E ela me acolheu naquele momento que pra mim era muito difícil. E foi muito legal. Como que era o nome dela? O nome dela é Alsônia. O nome dela é Alsônia. O nome dela é Sônia. Alsônia. Alsônia é uma professora brasileira que, em mais de meio século de magistério, contribuiu para a educação de milhares de crianças e adolescentes. Agora, adultos formados, seus ex-alunos preparam uma homenagem surpresa para ela, usando máscaras com fotos de quando eram mais jovens. Lígia Queiroz. Gente, Alsônia, eu sempre fiquei muito intrigada quando eu era criança. Como você conseguia saber tanto dos seus alunos? Você olhava pra gente e já sabia tudo. E agora eu me tornei médica e eu entendo que a gente só pode saber das pessoas quando a gente tem afeto e amor e carinho. E aí eu entendi tudo. Obrigada por tudo. Presente. Eu sou cantora e se tem uma coisa que você me ensinou muito foi abraçar as pessoas e foi sobre ética. Obrigada, Sônia. Muito obrigada. Você me ensinou que o senso de justiça está em todas as profissões. Isso eu só podia aprender com você. Você me deu a mão e me incentivou a tudo que eu consegui fazer até hoje. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Fábio. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Eu não me furto de fazer declaração de amor. Sem educação, educação séria, ética, de compromisso, amorosa, nada vai acontecer. Portanto, a gente tem que continuar valorizando essa educação, essa que torna possibilidade de uma vida melhor. Obrigada. Educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Valorize o professor. Então, lindo vídeo. Eu já assisti algumas vezes e todas as vezes que eu assisti me emocionei. Porque todos nós temos e nos lembramos de um professor marcante na nossa vida, não é? Então, a Castanho, que é uma teórica, ela defende, né, a teoria do professor marcante, que é aquele professor inesquecível, aquele professor que não é apenas um técnico, mas ele é alguém que se torna parte da nossa vida. Alguém que, na verdade, ensina com o coração. E nós conversaremos rapidamente sobre um professor segundo o coração de Deus. E um dia nós escolhemos a profissão, né? Ser professor. E ser professor é ser alguém que ensina, é ser alguém que ministra para alguém, é ser alguém que professa realmente. Então, um questionamento para nós: o que nós estamos professando para os nossos alunos? Aquilo que está saindo dos nossos lábios tem, na verdade, servido como uma aprendizagem significativa para os nossos alunos? Ou apenas, tão somente conteúdos vazios, que nós aprendemos muitos conteúdos que, na verdade, não tiveram aplicabilidade em nossa vida? E vocês viram a professora Alsônia dizendo que não se faz educação de qualidade com amorosidade, aliás, sem amorosidade, sem ética, sem cuidado. Então, tem algumas marcas, e nós veremos a primeira marca,
Um professor segundo o coração de Deus, ele sabe conhecer. E ele conhece muito bem aquilo que ele vai ministrar. E nós, professores, eu sei que tem aqui professores da Escola Bíblica Dominical, mas tem também que há professores que ministram na educação básica, no ensino superior, na educação infantil. E cada um de nós, né, tem as especificidades. Eu sempre digo que jamais teria condição de ensinar na educação infantil. Tenho certeza que não daria certo. Então, nós professores, nós sabemos muito bem da vocação que temos e o espaço que nós ocupamos. Então, conhecer, nesse primeiro conhecer, o professor que é um professor da Escola Bíblica Dominical, ele precisa conhecer muito bem a palavra. E nós sabemos que a educação, né, o ensino na igreja, a educação religiosa na igreja, que ela, na verdade, é fundamentada na palavra de Deus. Por isso, a filosofia é a educação cristã, que tem Cristo como centro. É uma educação que faz toda a diferença na vida de alguém. Já é um pilar para esse século. A Unesco colocou a espiritualidade, a educação espiritual, como um fator de pilar para se ter qualidade de vida. Só aí nós já temos visto a importância dessa educação espiritual. E nós sabemos que o nosso material maior, nós que somos educadores religiosos, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, afirma: toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. É útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, quem, na verdade, é um professor segundo o coração de Deus, ele precisa conhecer bem a palavra. Uma outra questão que nós, enquanto professores da Escola Bíblica Dominical, precisamos ter realmente o conhecimento, a noção em que nós ensinamos na maior instituição de ensino do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Então, por que ela é a maior organização de educação cristã no mundo? Porque é uma escola em que muitas pessoas, em muitos lugares, no mesmo horário, trabalhando muitas vezes o mesmo assunto, que é a palavra de Deus. Por isso, nós precisamos saber valorizar realmente o nosso chamado enquanto mestres que somos. E aí, falar em mestre, por que mesmo que você chegou até aqui? Por que você escolheu ser professor? Você já parou para pensar nisso? A Maria Isabel Cunha, ela fez uma pesquisa a nível nacional e as pessoas que chegaram ao magistério, né, escolheram a profissão de professor, foi justamente por quê? Porque tiveram um professor que foi muito marcante na sua vida. Então, de todos os professores que foram ouvidos na pesquisa, desses, 82% afirmaram que são professores porque tiveram um professor que foi marcante demais na sua vida. Um professor da escola dominical, ele também precisa ter a noção de que ele está semeando. Então, tudo que nós semearmos, certamente colheremos. Está lá em Gálatas 6, 7. Por isso, aquilo que nós estamos semeando, nós precisamos semear em amor. Eu sei que, como existem muitos professores aqui, e não vou me ater apenas às questões de um professor na escola bíblica dominical, porque eu tive professores na escola, na universidade, né, que foram muito marcantes. Então, eu quero que todos nós aqui, professores, possamos pensar que nós estamos realmente semeando. E o que nós estamos semeando? Como nós estamos semeando? Como é que tem sido, na verdade, o preparo dessa terra? E a outra questão que nós precisamos conhecer é que hoje há um índice assustador.
58% dos jovens cristãos se desviam ao chegarem na universidade. Então, você é um educador religioso, você precisa cuidar, realmente ensinar, ministrar, e precisa ser muito rápido. Lá em Provérbios 9:9, afirma: instrua o homem sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Então, a nossa missão é ensinar. E nós sabemos, nós da educação, sabemos que a Unesco colocou 4 pilares para a educação desse século. E o Jacques Delors, ele escreveu o livro Educação, um Tesouro a Descobrir, e ele, nesse livro, justamente depois de uma palestra da Unesco, ele escreveu sobre os 4 pilares da educação. E são sobre esses 4 pilares que nós iremos falar. Primeiro, que é conhecer. Então, já vimos, né? Você precisa conhecer bem, realmente, a sua matéria. Você precisa conhecer bem aquilo que você ministra. Você precisa conhecer bem o processo, como acontece o processo ensino-aprendizagem. E você precisa saber que o educador, ele é um formador. E ele não é apenas um formador do presente, mas ele também é um formador para a futura geração. Nós acabamos de cantar aqui o que ouvimos e aprendemos, o que contaram nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos, né? Falaremos para a vindoura geração. Como é que nós estamos falando daquilo que Deus tem feito por nós? A forma como nós estamos falando, o encantamento. Então, esse educador é um formador de opiniões. Esse formador é alguém que prepara a criança, que prepara o adolescente, que prepara o jovem e também o adulto para enfrentar os dias difíceis que estamos vivendo. Então, estamos vivendo o presente século. Lá em Tito 2:12, ele nos orienta o seguinte: a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, porque o que nós estamos vendo nessa hora, nesse século presente, são marcas de impiedade. E precisamos ensinar, educar pessoas realmente que se posicionem como cristãos. Precisamos ensinar pessoas que saibam viver o presente como verdadeiros servos de Deus. Também você precisa conhecer, claro, que você é um ministro da palavra de Deus. E como ministro você está em missão. Você está em missão aqui, quando está ministrando na escola bíblica dominical, e você também está em missão quando você está lá em sua escola ensinando. Nós sabemos que hoje há uma terceirização muito grande da educação. Há pais que terceirizam a educação dos filhos. E nós temos alunos que são até mais próximos de algum professor do que dos seus próprios pais. E como é que nós estamos lidando com essa missão, que é uma missão tão nobre? Eu sempre digo, defendo, a nossa missão é uma das missões mais nobres que pode existir. Porque nós estamos lançando semente de vida eterna. E como é que nós estamos lançando sementes de vida eterna, se nós, na verdade, não estamos acreditando no nosso ensino? Nós precisamos acreditar realmente no nosso ensino. Então, eu sou instrumento de Deus, você como professor, como professora, é instrumento de Deus para a honra e glória do Senhor, preparado para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo 2:21. Um obreiro aprovado que não pode olhar para trás. Lembram? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então você precisa pensar no futuro e nas pessoas que você formou, que você está formando, no legado que você deixará nessa geração. É importante também pensarmos que nós fomos criados, equipados e
quem nos equipou e nos criou de uma forma admirável, assombrosa, foi o nosso Deus. E Ele nos conhece muito, muito bem. Então, às vezes, você se sente pequeno, você se sente o menor, né, a menor das pessoas. E você precisa, na verdade, recorrer ao grande e poderoso Deus. Quantas vezes eu já recorri a Deus porque a minha capacidade técnica não era nada? Muitas vezes, e tenho recorrido frequentemente. O professor, segundo o coração de Deus, ele sabe ser, ele sabe conviver. Então, para um professor saber realmente ser, ele precisa ter o senso de que ele depende do Senhor. Eu não posso fazer nada enquanto professora sem dependência do Senhor. E nós temos muito claro lá em João 15:15. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos ser nada sem realmente a condução do Senhor na nossa vida. Não adianta, o nosso ensino vai ser vazio se nós apenas confiarmos na nossa técnica. Falha. Hendricks afirma em seu livro, Ensinando para Transformar Vidas, o ensino que realmente causa impacto em quem o recebe não é o que passa de uma mente para outra, mas de um coração para outro. Você sente a diferença de um professor que ensina com o coração. Um professor que ensina com o coração, ele não é um simples professor. Ele não dá aulas. Alguns professores dizem assim, eu vou dar aula. Não, eu sempre oriento nas formações. Não diga isso, você desvaloriza o seu trabalho. Você ministra a aula. Porque você, quando ministra uma aula, você tem que parar para estudar, para pesquisar. Você é um professor reflexivo, pesquisador. Você é um professor que precisa planejar bem a sua aula e encanta o seu aluno, porque você não fala apenas com a mente, mas você fala, sobretudo, com o coração. Você não se preocupa apenas com o intelecto, mas você procura, na verdade, trabalhar no seu ensino, ensinar realmente para transformar vidas. E em Romanos 12:7, afirma, né? Haja dedicação. Então, nós precisamos, na verdade, sermos completamente dedicados, porque é uma orientação do Senhor para nós. Uma outra questão do saber ser é seguir o exemplo de Jesus. Então, eu vou seguir o exemplo de Jesus e, consequentemente, os meus alunos também seguirão o exemplo de Jesus, porque ele verá em mim, né, que sou um seguidor de Jesus, e o meu aluno vai querer ser igual a mim, que sou professora. Então, a minha maior alegria é quando o aluno chega para mim e fala assim, professora, a senhora tem uma coisa diferente. Eu amo, porque eu aproveito para dizer o que é diferente. Você sabe qual é a diferença? É Cristo na minha vida. E aí é uma porta aberta para pregar o Evangelho. Afinal de contas, nós não podemos perder as oportunidades. Então, você realmente precisa conduzir os seus alunos ao conhecimento do Mestre, fazer da sua classe realmente um campo missionário. Você precisa investir em vidas, os campos estão brancos para a ceifa. Fico muito feliz quando eu vejo jovens, como nós temos hoje lá, 6 jovens lá na faculdade, na FATEB, com 18 anos, e um chegou com apenas 17 anos. Isso é lindo demais. Nós precisamos investir e ensinar os nossos alunos para que eles realmente sigam o exemplo de Cristo e sejam missionários do Senhor. Eu preciso também apresentar o Evangelho, claro, para os meus alunos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus irresistível, impactante e que desconhece o impossível. O Evangelho, Paulo afirmou que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, lá em Romanos 1:16. E em grego, a palavra poder aqui é dunamis, que significa dinamite,
Então, faça com que esse poder, deixe com que esse poder, essa dinamite exploda, transforme e mude a sua vida e a vida dos seus alunos. E aprender a viver. Eu preciso também aprender a viver. Aprender a viver é saber lidar com os outros. E como tem sido difícil hoje, né? Lidar com pessoas. Tem sido muito difícil. Por quê? Porque nós estamos vivendo essas marcas já. As pessoas serão amantes de si mesmas, impiedosas, né? E nós sabemos muito bem todas essas marcas. E por isso as pessoas são tão amantes de si mesmas hoje, que elas estão tão doentes. Claro, elas se fecham. Elas vivem em sentimento de ostracismo. Nunca nós vimos um tempo onde há tantas pessoas com problemas na alma. Na escola, nós nos entristecemos de ver adolescentes se automutilando. Né? Na igreja também tive essa experiência triste de pessoas se suicidando. Estamos vendo vários pastores também. Então, nós precisamos cuidar muito desse aprender a viver, desse aprender a conviver com os outros. Eu preciso priorizar esses momentos, essas pessoas que são especiais na minha vida. Eu preciso fazer com que o meu momento de aula não seja apenas um momento cronos, não seja apenas mais um momento, mas que seja um momento devidamente especial, que seja realmente um encontro. E aí, nesse saber conviver, nesse saber viver, eu preciso lembrar de como era lá na igreja primitiva. Todos os que creram estavam juntos e todos tinham tudo em comum. Então, nós temos também a orientação lá no Salmo 133, né? Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, é um momento que nós realmente precisamos aprender a viver, a conviver. A terceira marca de um professor segundo o coração de Deus é saber fazer. Como professor, claro, eu preciso saber fazer, mas eu preciso saber fazer muito bem o que eu faço. Então, a Azeredo, né? A Azeredo Rios, ela escreveu um livro sobre isso, sobre a competência de um bom professor. E como é que eu estou lidando com essas competências? Eu realmente tenho aprendido a fazer? Eu sei fazer? E aí, com relação a essa questão, a essa terceira marca do saber fazer, nós temos algumas questões dentro da Escola Bíblica Dominical. Nós temos que nos reportarmos na Escola Bíblica Dominical. Um professor sábio, ele vai sempre observar e obedecer às leis do aprendizado. Um professor sábio, ele vai sempre fazer muito bem a obra do Senhor. E é um questionamento: como você tem feito a obra do Senhor? Eu não me sinto em missão apenas na Escola Bíblica Dominical. Toda vez que eu saio de casa para ministrar aulas, eu estou em missão. E eu não perco uma oportunidade. Na verdade, eu fabrico oportunidades. Quando eu vou, por exemplo, para um curso, ministrar num curso, né, não na FATEB, por exemplo. Então, eu fico pedindo a Deus a orientação de encontrar uma oportunidade para fazer uma reflexão, para que realmente fale de Deus, de alguma forma. Então, nós precisamos fazer a obra do Senhor e fazer muito bem. Como você tem feito essa obra do Senhor? É por obrigação, reclamando, para aparecer, priorizando outras obras e não o reino de Deus, fazendo de qualquer jeito? Não. Nós temos uma orientação clara, bíblica, lá em Jeremias 48:10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, você que está em missão, você que está liderando, né, você precisa fazer a obra do Senhor da melhor forma que você puder.
porque é uma orientação muito clara. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. É uma orientação bíblica que nós temos lá em Colossenses 3:23. A orientação é muito clara. Tudo quanto você fizer, você precisa fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Eu não preciso que o supervisor esteja do meu lado, que o coordenador me diga o que eu vou fazer, que o diretor esteja de olho em mim, porque eu estou fazendo para Deus. Então, é um princípio que nós, professores, precisamos viver devidamente. Uma outra questão também desse aprender, saber fazer, é a educação continuada. Todos os professores precisam de educação continuada, formação continuada. Como é que você está cuidando da sua formação continuada? Você tem participado de congressos, de seminários, de simpósios, tem participado de cursos, tem feito uma pós-graduação, tem procurado realmente se equipar, porque você foi chamado para equipar os santos. O ensino é esse. A função do ensino é equipar os santos. Como é que você tem investido na sua vida profissional? E nós temos uma orientação bíblica que é clara com relação a isso. Lá em 1 Timóteo 4,16, afirma: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Como é que você tem cuidado de ti mesma, de ti mesmo e do ensino? Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti quanto aos que te ouvem. E aqueles que te ouvem, quem são? Os alunos, os filhos, os sobrinhos. Então, muitos estão nos ouvindo. E é importante demais essa qualificação. Depois nós temos a qualificação espiritual. Então, um professor que trabalha na escola bíblica dominical, a qualificação mais importante dele é a qualificação espiritual. Essa é um fator inegociável. Às vezes alguém pode pensar assim: não, eu vou, na hora, da mudança da diretoria, escolha de novos professores, como é mesmo que nós vamos fazer? Não, convida fulano porque ele é professor lá, então ele vai ser um professor bom de escola bíblica dominical. Será que é realmente a forma mais sábia de escolhermos um professor da escola dominical? Então, no livro A Igreja Discipuladora, o autor, o pastor Cláudio Marra, ele afirma o seguinte, que a melhor forma de se formar professores, de se formar líderes, é na escola bíblica dominical. Se você tem um professor que ensina com o coração realmente, que inspira você, consequentemente você vai querer ser um líder, ser um professor igual a ele. Então, é uma orientação nessa qualificação espiritual. E aí um item importantíssimo, oração, dependência total de Deus. Lembre-se, na hora que estiver muito difícil, você que ensina lá na escola pública, ou ensina no estado, ensina no município, ensina em alguma escola privada, porque não é diferente. São muitas situações, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. Ore. Vá lá para algum cantinho e ore: Senhor, socorro, por favor, me ajuda nessa hora. Porque sem ti eu não consigo fazer nada. Sem ti eu sou só pó, Eu sou simplesmente uma professora, um professor. Mas com o Senhor, sim, o Senhor me capacita. Bíblia é fundamental. Você que ministra, na escola dominical, você precisa, na verdade, manejar bem a palavra da verdade. Então, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E o último item dessa qualificação espiritual é ser exemplo, que nós iremos conversar um pouquinho mais à frente sobre essa questão do exemplo. Eu tenho também a questão da qualificação pedagógica. Então, nessa qualificação pedagógica, eu preciso saber planejar bem as minhas aulas, eu preciso entender bem o processo de ensino-aprendizagem, como é que os meus alunos aprendem, eu preciso conhecer bem os meus alunos,
Então, é na avaliação diagnóstica, nas primeiras aulas, que nós, na verdade, conseguimos conhecer bem os nossos alunos. E isso também nós fazemos na escola bíblica dominical. Então, eu preciso ensinar o aluno a partir daquilo que o aluno já sabe, aquilo que o aluno traz como conhecimento. Eu não posso considerar que o aluno chega para a escola sem nenhum conhecimento, de forma alguma. Então, eu preciso entender bem do processo de ensino-aprendizagem e eu preciso compreender que não há apenas dificuldade de aprendizagem do aluno. Algumas pessoas pensam, não, o aluno não aprende porque ele tem uma dislexia, ele tem uma descalculia, uma disartria. Sim. E a ensinagem do professor, onde é que fica? Então, dentro do processo ensino-aprendizagem, pode haver também uma dificuldade na ensinagem do professor, que é o processo que o professor utiliza para ensinar. E muitas vezes você, eu também, já falou alguma vez assim, poxa, mas meu professor tem tanto conhecimento, mas ele não sabe passar. Vocês já falaram isso? Não é? Mas por quê? Porque o professor ele não tem transposição didática. Então, ele precisa transpor esse conhecimento sábio que ele tem para conseguir ensinar o seu aluno. Também aplicar métodos e técnicas educacionais. Sim, ele precisa aprender outros métodos, outras técnicas que sejam mais viáveis para o ensino. Dentro dessas técnicas e métodos, há algumas questões importantes demais que nós precisamos também pensar. O professor ele precisa conhecer bem aquilo que ele ensina. Ele precisa tratar bem os alunos. Nós, às vezes, temos alunos que são tão achegados que se tornam amigos, ou no próprio percurso, ou depois do percurso. Então, é algo muito importante. Ser criativo, ser um professor entusiasta, um professor inovador, um professor que sempre está preparando uma aula diferente, surpreender o nosso aluno. Existe coisa melhor? Ser exigente, sim, nós precisamos ser exigentes, precisamos manter a disciplina, afinal de contas, não há ensino sem disciplina. Manter-se dentro dos limites dos objetivos. Se você planejou, você sabe qual é o seu objetivo naquele dia, então você precisa, na verdade, manter-se dentro desses limites. Então, um livro que eu oriento, que possa se aprofundar um pouco mais, é As 7 Leis do Aprendizado. Como ensinar quase tudo a praticamente qualquer pessoa, do Dr. Bruce Wilkinson. Por último, eu preciso, como um professor segundo o coração de Deus, esse professor sabe empreender. E eu peguei esse último pilar, que ainda não é reconhecido na educação. Na verdade, quem criou esse pilar foi o Peter Singer, alguém que não é da área da educação, ele é da área da administração, e ele, para mim, trouxe duas questões importantíssimas. A primeira, a definição de aprendizagem. Eu sempre digo que a definição mais perfeita de aprendizagem que eu aprendi foi com ele. Porque ele afirma que a aprendizagem é aquilo que eu aprendo, que eu apreendo, eu guardo, e eu empreendo, eu vivo aquilo que eu realmente aprendi. Isso significa que, se eu não empreendi, é porque eu não aprendi. Foi apenas mais uma informação. Eu estava assistindo um jornal e foi apenas mais uma informação. Então, é muito importante, dentro dessa questão do empreender, porque ele afirmou, o que adianta o aluno aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a viver, aprender a fazer e não empreender? Então, ele precisa, na verdade, empreender. E aí, nessa questão do empreender, é muito importante, porque como é que eu estou, na verdade, empreendendo aquilo que eu aprendi?
Eu preciso empreender aquilo que eu aprendi. E a gente tem uma questão interessante demais, que nós precisamos, ao empreendermos algo que nós aprendemos, isso vai causar uma mudança total na nossa vida. Então, hoje nós ouvimos algum tempo atrás como professores, que esse século, né, no século atrás, nós tínhamos que aprender a aprender. E nesse século nós estamos ouvindo algo diferente, que é aprender a desaprender. Quantas coisas que nos ensinaram que nós precisamos aprender a desaprender para fazer de uma forma mais fácil? Afinal de contas, a tecnologia que nós temos hoje para utilizar é para facilitar a nossa vida. Então, empreender é algo importante demais. E, concluindo, nós precisamos viver o que nós ensinamos. O maior ensinamento é aquele mostrado com a própria vida do educador, com exemplo. E aí nós tivemos a vida, né, do Esdras. Então, lá em Esdras 7:10, tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Primeiro ele estudou, depois ele praticou, para então ensinar. Ou seja, alguém que realmente ensinou com autoridade, como o nosso mestre fez. Jesus, alguém que realmente tinha autoridade, paixão, empatia, espiritualidade, disciplina, conhecendo a si mesmo e também com didática. Então, que realmente a nossa oração seja essa. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus alunos andam na verdade. Está lá em 3 João 4. Que Deus nos ilumine diante dos desafios de ser um professor segundo o coração dele. Amém.